que Paulo Freire é um lixo, eu nunca tinha lido, cara. Como um livro pode realmente mudar a mentalidade de uma pessoa. Recentemente eu gravei um vídeo para o TikTok, né? Eu gravo alguns vídeos pro TikTok, eu sou um booktoker, né? Então eu posto muitos vídeos lá sobre livros, minhas leituras e tal, mas pô, eu tô com 37 anos, né? Tenho 37 anos, hoje eu curso atualmente a licenciatura em filosofia, eu tenho um contato com filosofia, né? Aí eu postei um vídeo no TikTok falando sobre como os livros podem ajudar você, podem moldar você, como um livro pode mudar a sua visão, né? Você ter uma outra perspectiva através dos olhos de um outro autor. E, eu recebi alguns comentários desse vídeo, assim, muito interessante. Um rapaz falou sobre o mundo de Sofia, né? E já me lembrei na minha adolescência, quando eu achava a filosofia uma coisa chata, né? O Mundo de Sofia foi o primeiro livro que mostrou para mim que filosofia não é tão chato assim, né? E o rapaz comentou lá no vídeo que o Mundo de Sofia foi o livro que fez ele aprender a olhar as coisas da perspectiva de outra pessoa, né? E eu me lembrei disso, né? E hoje, pô, na época eu achava o Mundo de Sofia um porre, e hoje eu, né, tô ali cursando minha faculdade de licenciatura em filosofia, que é as voltas que o mundo dá, né? Quando a gente é jovem, a gente tende a ser um pouco arrogante, um pouco não, muito arrogante, né? E eu fui um jovem muito arrogante, uma rigidez cognitiva muito grande, eu não mudava de ideia, achava que eu era o dono da razão, né? E isso, uma pessoa que tem um mínimo de inteligência, é muito perigoso, né? Porque a pessoa fica, muitas vezes, como que eu posso dizer, deslumbrado com a própria inteligência, né? Nossa, como que eu sou inteligente, como eu consegui chegar a essa conclusão sozinho, entendeu? E conforme eu fui envelhecendo, eu vi que várias das ideias que eu tinha eram ideias erradas, né? E eu mudei muito de opinião, né? Eu poderia citar vários livros aqui que me fez enxergar a realidade da perspectiva do autor, né? Isso acontece principalmente em livros de informação, né? Por exemplo, eu estou lendo David Copperfield. David Copperfield, ele narra, o narrador é o David Copperfield, né? Ele narra desde a sua infância a sua vida adulta, né? Então, mas ele olha para as lembranças dele, olha para trás de forma carinhosa, né? Ele faz a crítica a ele mesmo, ele tenta entender por que ele reagiu daquela forma em determinado momento, né? E tem mostrado para mim que eu também devo olhar para trás com carinho. Então, assim, qualquer coisa que eu falar aqui, entenda bem, eu não estou fazendo uma crítica muito dura a mim mesmo. Eu só estou dizendo que eu olho para trás, eu me entendo, eu sei porque eu tinha aquele tipo de pensamento, eu já fiz a minha autoanálise, né? E é importante que você também faça a sua própria autoanálise do seu comportamento passado, né? Das coisas que você pensava antigamente, e é natural você mudar, né? É natural você trocar de opinião, né? E se você não muda, se você não troca de opinião, se você não aprende nada com o tempo, cara, alguma coisa de errado você está fazendo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, para mim é muito constrangedor, né? Eu fui um jovem de 19, 20 e poucos anos que eu era contra cotas raciais, né? Eu achava um absurdo a pessoa receber cota racial devido à cor. E eu não entendia muito bem qual era a relação, né, da escravidão e com aquele jovem que está ali precisando de um apoio, né, para entrar na faculdade, né? Obviamente, eu estava completamente errado e com o tempo eu fui mudando essa opinião. Eu sentia muito ranço quando eu via alguém falar sobre apropriamento cultural, né? Uma pessoa não poder usar símbolos de uma determinada raça, de uma determinada religião, por você não fazendo parte daquele grupo ali, né? Principalmente grupos minoritários, né? Eu não entendia isso, porque que a pessoa não pode usar um drag sendo branca, ou não deveria usar, né? Ou porque não cai bem a pessoa branca usar roupas, né, com símbolos africanos, essas coisas assim. Eu senti um ranço muito grande disso, né? Um dos livros que me mostrou porque isso é um problema foi exatamente o livro do Paulo Freire, né? Pedagogia do Oprimido. Olha que Paulo Freire também naquela época eu não gostava, tinha
aqueles pensamentos antipetistas, né? E a gente fala muito sobre coisas que a gente não conhece. Eu falava sobre coisas que eu não conheço, mas quer dizer, hoje eu falar isso, eu me sentiria muito mal, eu me sentiria muito burro. Mas eu olhando para trás, eu me entendo, pô, né? Eu me entendo, eu me olho com carinho para trás. Eu era, pô, jovem, inexperiente e um pouco deslumbrado com a minha própria inteligência, né? Achava que eu era muito inteligente, que eu sabia muito, que minhas opiniões eram todas finais, que não ia mudar e que eu estava certo, né? E, cara, absurdo, é uma bobeira, né? A gente não sabe nada. A gente está em processo de construção. E eu, graças a Deus, pude mudar isso, mudei a minha mente, mudei a minha forma de pensar, né? E muito por conta do Paulo Freire. O Paulo Freire me ajudou bastante, eu li vários livros dele, é uma leitura muito fluida, e o Paulo Freire é um cara muito inteligente. Cara, então assim, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? A leitura, ela ajuda você a olhar as coisas na visão de uma outra pessoa, de uma outra perspectiva, né? E, cara, você enxergar o mundo de várias perspectivas, aprender a fazer isso, vai fazer a diferença para você, vai fazer a diferença na forma que você pensa, na forma que você fala, na forma que você trata com as pessoas, e vai construir em você, talvez, o sentimento mais importante que um ser humano pode ter, que é a empatia pelo outro, né? Então, assim, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Peguei esse livro do Paulo Freire e separei um trechinho só para ele para vocês. Já agora, ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão. Então é isso aí, galera. Boas leituras, né? Escolham, não tenha medo de pegar um livro para ler. Esse ano é ano de eleição e a gente precisa que você haja com empatia e consciência das suas opiniões e das suas posições. Valeu, até a próxima.